Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Mano Report, e converso agora com o Alexandre Heppers, líder do Comitê de Ética e Conformidade da EY. Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Eu que agradeço. Alexandre, para a gente abrir essa entrevista, esse é um tema, parece um tema meio um pouco abstrato, mas muito importante para as empresas, né? Então, assim, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você reforçasse para a gente qual que é a importância de discutir ética internamente com os colaboradores. Eu diria até, Lucas, que não é tão abstrato e ele é muito materializado hoje em vários comportamentos que a gente identifica nas pessoas, né, em relação à ética. Então, a gente cuidar de ética e discutir ética dentro das empresas é um fator primordial. Eu diria que é uma necessidade vital para a empresa e para qualquer empresa, né, no mundo corporativo que a gente vive. Essa é uma discussão que a gente tem que ter todos os dias, falar de ética sempre, em quaisquer discussões que a gente tenha, e mostrar para as pessoas o quanto que é importante, trazer isso de maneira como um assunto relevante, né, para todo mundo. Então, como você bem frisou, não é bem abstrato, né? Então, assim, quais são as situações no dia a dia ali no ambiente corporativo que podem ser discutidas, que merecem atenção? A gente vê, Lucas, os comportamentos das pessoas, muitas vezes algumas denúncias que chegam para a gente, inclusive, né, via comitê de ética, do qual eu faço parte, essas coisas se materializando, né, o dia a dia. Questões éticas elas são desmembradas ou pode ser, elas aparecem em vários lugares, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um profissional meu que tem um comportamento de assédio moral sobre uma determinada pessoa, isso se materializa muitas vezes num comportamento não ético daquela pessoa e precisa ser investigado. Então, a gente vê no dia a dia essas coisas acontecendo e a gente tenta coibir, obviamente, de alguma maneira, situações como essa, por diversas formas, seja por treinamento, né, que é onde a gente fala do nosso código global de conduta, discutindo nas nossas palestras que a gente tem internamente, e a gente tem feito diversos treinamentos dentro da empresa para garantir que a gente cubra o maior número de pessoas possível, para falar justamente sobre ética. É uma discussão, é um treinamento voltado só para discutir o nosso código global de conduta. Então, isso é uma coisa que a gente entende de ser de extrema importância e faz isso chegar em todas as pessoas, o máximo que a gente pode. Inclusive, pessoas nossas, antes da pandemia, viajavam nos nossos escritórios para fazer treinamento especificamente sobre isso, e agora, durante a pandemia, a gente tem feito esses treinamentos virtuais também. Então, assim, quando a gente toca nesse assunto, não é exclusivamente tratando de corrupção. Talvez a corrupção seja o lado Não, mais evidente, mas tem várias outras situações aí que configuram um desvio de conduta, né? Que podem sem dúvida. afetar principalmente a reputação da empresa. Exatamente. É claro que a questão da corrupção é o que sempre fica muito mais fortemente, né, conectada com essa situação de ética ou falta de ética. E isso também a gente tem formas de coibir dentro da empresa, a gente tem todo um processo para garantir na nossa aceitação de clientes, em toda essa discussão que a gente tem para ter um cliente conosco, né, ou um fornecedor, ou qualquer stakeholder, a gente tem todo um processo para garantir que a gente consiga identificar situações que não correspondam aos valores que a gente quer, com os quais a gente quer trabalhar. Então, a gente tem todos esses processos. Mas também no dia a dia, dentro desses comportamentos, né, que eu comentei anteriormente, a gente vê situações como essas acontecendo e onde a gente trabalha muito fortemente para evitar que isso aconteça e que o ambiente de trabalho seja algo onde todo mundo possa aproveitar bem, porque no final do dia é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Junto com as pessoas que trabalham conosco. Então, a gente tem todos esses processos, tanto todos os stakeholders que estão associados conosco, assim também como as pessoas que são os nossos colaboradores. A gente está num cenário muito conectado com as pessoas expostas o tempo todo. Assim, a pessoa tem lá o seu perfil pessoal, como se está na rede social, mas ela não deixa de ter um lado profissional. Às vezes ela está Sim, vinculada a uma empresa. Então, assim, mesmo uma atitude isolada pode provocar um resultado desastroso para a companhia.
Como é lidar com isso? O que precisa ser feito para lidar com essa situação? Esse é um assunto que começou há um tempo atrás, quando teve uma maior participação das redes sociais na vida de todo mundo. Isso começa a ter um impacto mais significativo também, porque todo mundo tem a sua rede social particular, mas no final do dia a gente representa uma instituição, a gente representa uma empresa. Então a gente tem que zelar por isso também, né? E as pessoas muitas vezes acabam ultrapassando esse limite do que pode e o que não pode falar numa rede social. E então a gente tenta ao máximo que a gente pode orientar novamente as nossas pessoas nos treinamentos que a gente dá sobre código de conduta, mencionando que comentários no LinkedIn, comentários Instagram e Facebook, eles têm que ter um cuidado muito grande, porque eles podem representar e podem dar uma interpretação de que aquela é a opinião da corporação e não daquele indivíduo, né? Daquele profissional. Então a gente tem orientado muito, tem discutido bastante sobre isso, tem colocado muitos comunicados internos, além dos treinamentos, para melhorado, inclusive, as nossas políticas, porque tudo isso é uma evolução, a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Então, a gente tem todas as nossas políticas também para garantir que as pessoas utilizem da melhor maneira possível suas redes sociais, inclusive o WhatsApp também, né, que pode ter, inclusive, vazamento de informações e coisas desse tipo. Então, a gente evita que e incentiva que as pessoas não usem, né, alguns aplicativos para falar sobre assuntos que são confidenciais e usem somente as nossas ferramentas internas que têm toda a proteção para garantir que não tenha nenhum tipo de vazamento. Alexandre, além desse lado da rede social, das pessoas expostas, a gente também vê um movimento muito grande das empresas buscando diversidade, né? Tem esse discurso que ficou mais forte agora, né? Isso, de uma forma geral, a gente pode observar que pode aumentar os conflitos dentro da empresa, né? E aí pode envolver caso de discriminação, de assédio. Como tratar isso, assim, tanto do lado da prevenção, quando isso acaba ocorrendo? Como lidar com essas situações? Lucas, o que a gente entende e vê acontecendo e tenta coibir de alguma maneira, de forma preventiva, é através desses treinamentos que a gente comentou, né, comunicados que a gente tem internos, grupos que são formados para garantir que a gente tem uma maior diversidade dentro da nossa organização. Então, a gente tem fomentado muito isso, tem incentivado as pessoas a participarem. Eu acho que o mais importante nessa história toda é todo mundo aprender sobre isso. Nós todos estamos aprendendo sobre diversidade. Nós todos estamos aprendendo sobre racismo, né? O ser antirracista. Então, eu acho que é um aprendizado contínuo que a gente tem que ter, e de forma preventiva o que a gente faz é isso, é dar o treinamento para as nossas pessoas, mostrar para eles o quanto que a diversidade é algo que é de extrema importância dentro de qualquer empresa, e também a gente tem o nosso canal de ética, que serve justamente para coibir aquelas situações que acontecem onde a gente não tem muito controle, mas alguém denuncia sobre qualquer caso que tenha de preconceito, ou de discriminação, ou de assédio moral, de assédio sexual, seja lá o que for. Todos os funcionários os nossos colaboradores, né, têm esse caminho para seguir para fazer uma denúncia formal, e aí o nosso comitê de ética faz as investigações necessárias e aplica as consequências de acordo com essa investigação, que é uma investigação muito que busca bastante elementos, conversa com algumas pessoas para entender tudo o que aconteceu e pega evidências também para garantir que a gente vai tomar a melhor decisão. E essas decisões sempre são essas consequências discutidas num grupo um pouco maior de pessoas, né, da liderança, para ter certeza que a gente vai tomar a melhor decisão e dar a consequência adequada para o caso que foi denunciado. Então, essas são as formas que a gente encontrou aqui para resolver situações como essa. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, como funciona aí na UI, como vocês estruturaram esse comitê e como que ele funciona na prática, desde o recebimento de alguma reclamação até, por exemplo, chegar ao caso de alguma punição, alguma sanção.
Você poderia contar para a gente como funciona na prática isso? Sim, esse comitê foi formado, formalmente ele existe desde 2014, já existia internamente um comitê que a gente investigava situações como essa, né, mas a partir de 2014 ele foi constituído de maneira formal. Então, eu sou o presidente do Comitê de Ética, temos mais 3 membros também, outros 2 sócias, uma representante do nosso departamento jurídico e uma pessoa que nos ajuda com todos esses processos. Então, qualquer pessoa que sente que foi discriminada, que teve sofreu abuso, seja moral ou sexual, seja o que for dentro da empresa, ela tem um canal de ética, que é através do nosso website, tanto interno, na nossa intranet, como na internet também, ela tem um acesso para fazer a denúncia quando ela entende que algum código nosso, algum código de conduta nosso foi violado. Então, ela pode fazer essa denúncia. Essa denúncia chega para a gente, para esse comitê, né, formado por essas 5 pessoas. A gente discute entre a gente cada um dos casos que chegam. A gente leva para investigação esses casos. As investigações elas podem ter diversos desdobramentos, como entrevistas, muitas vezes, ou pegar documentos, ou tentar identificar se aquilo realmente aconteceu, para ter certeza, porque também a gente tem que ter certeza que aquela denúncia não é alguém querendo somente culpar o outro ou colocar alguma situação de alguma discussão, de alguma briga e aí querer, de alguma maneira, querer resolver o assunto dessa forma, né, através do canal de denúncia. Então, a gente tem a certeza de que realmente aconteceu aquilo e a gente sempre consegue chegar a uma conclusão adequada se aconteceu ou não, por todas as evidências que eu te falei que a gente obtém. E aí a gente vai para as consequências, né? Se a gente concluir que houve realmente alguma violação ao nosso código de conduta, a gente vai determinar as consequências. Às vezes as consequências podem ser só um coaching para a pessoa, dizer para ela o que aconteceu, como é que ela tem que se comportar e como é que ela tem que atuar daqui para frente, né? E evitar que aquilo aconteça de novo. A gente pode fazer um warning, que aí é um aviso para a pessoa, dizer para ela que aquilo excedeu um pouco aquilo que é o normal, e não é só um coaching, é um pouco mais grave. A gente pode dar um last warning para a pessoa, um último aviso de que se acontecer de novo vai ter o desligamento, ou a gente pode chegar à conclusão, sem passar por esses steps todos que eu comentei, de fazer o desligamento dependendo da gravidade do assunto. Então, a gente analisa qual é a gravidade, né? Primeiro se a denúncia é factível, se ela é verídica, a gente confirmando que aquela denúncia é real, a gente vai ver a gravidade desse assunto e vai tomar a medida. E a gente tem casos diversos que foi direto um desligamento em função da gravidade, e a gente faz isso de maneira muito séria, levando o tempo necessário que for para ter certeza que a gente vai tomar a melhor decisão. A UI tem esse comitê de ética e conformidade, também, como você falou, tem um código de conduta. De uma certa forma, ter isso bem exposto, bem esclarecido aos colaboradores, ajuda a diminuir essas situações mais sensíveis? Qual que é a sua avaliação? Ajuda principalmente, não só o código de conduta em si, né, e todo mundo que entra na UI, seja ele como funcionário, ou como um terceiro, ou como fornecedor, ele tem acesso a esse código de conduta, então ele sabe, ele lê esse código, ele tem que ter certeza que ele vai seguir esse código. E também a existência do código de conduta é de extrema importância quando isso chega nas pessoas, não só através da leitura, mas através dos treinamentos que a gente dá. Então, esses treinamentos ajudam a interpretar muitas coisas, dar exemplos daquilo que não pode ser feito, comportamentos inadequados, comportamentos que a gente não espera das pessoas. Então, essas duas coisas aliadas, né, um código de conduta que a gente usa de maneira global, e com esses treinamentos e essas comunicações que a gente faz para todos os nossos profissionais, ajuda a elucidar, ajuda a melhorar o ambiente sempre, e que é a forma preventiva que a gente usa, né? Para não ter que chegar num canal de denúncias, porque quando chega aí é porque a gente já não conseguiu, de maneira preventiva, resolver esses pontos. Então, a gente vai para o que a gente chama de detectivo, né? Depois de acontecer, vem a denúncia e a gente investiga. Alexandre, para a gente encerrar essa entrevista, então, fechar essa conversa, como que você avalia o que precisa ser feito para construir um ambiente corporativo mais íntegro e, principalmente, mais transparente?
Não, Lucas, eu entendo que o principal ponto que eu vejo é respeito, né? As pessoas têm que entender que elas têm que respeitar o direito dos outros, elas têm que respeitar as escolhas das outras pessoas, não importa qual seja essa escolha, né? Então, eu acho que para ter um ambiente corporativo bom, a primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente é ter respeito com as pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Transparência nas comunicações, eu acho que é uma outra coisa também. Quanto mais transparente a gente é na comunicação, melhor. Muitas vezes, essa transparência ela pode ser colocada de uma maneira errada, e a pessoa que está falando, ela fala o que ela precisa falar de maneira correta, o que ela está falando está certo, o problema é a forma como ela usa para se comunicar. E muitas vezes, e o que a gente vê nessas denúncias que a gente tem, inclusive, a forma que a pessoa usa para se comunicar é o que leva a ter um problema. Não é o que ela está falando, o que ela está falando muitas vezes está certo. O problema é o formato que ela usa, é a forma de falar com outra pessoa de maneira agressiva, com um tom de voz mais alto, e esse que é o grande problema. Então, quando a gente fala de ser transparente, as pessoas têm que ter transparência na comunicação, mas saber falar, saber se comunicar, saber que a outra pessoa não é igual a mim e que eu tenho que respeitar que aquela pessoa é diferente de mim, e isso eu acho que é a questão primordial dessa história toda. É respeito e compreensão em relação a cada uma das pessoas com as quais a gente lida no dia a dia do trabalho. Se a gente tiver essas coisas funcionando bem, eu te garanto que a gente vai ter o código de ética também funcionando de uma maneira adequada, porque as pessoas vão cumprir aquilo que está lá, e a gente vai ter muito menos denúncias, a gente vai ter um ambiente de trabalho muito melhor. E é o que eu falo sempre para todo mundo. Eu não queria que chegasse denúncias para a gente. O que eu tento trabalhar sempre dentro da UI é fazer que as comunicações cheguem às pessoas, que a gente consiga prevenir isso, que a gente consiga demonstrar quais são os comportamentos que a gente espera das pessoas, né? Quando a gente tiver isso, quando a gente conseguir fazer isso de maneira preventiva, a gente evita que se chegue, né, a ter problemas de relacionamentos internos, de assédio sexual, de assédio moral, ou de discriminação, ou de preconceito, seja lá o que for, e a gente consegue todo mundo trabalhando num ambiente mais tranquilo. Pode ser uma utopia, né, tudo isso, né, mas é o que a gente trabalha todos os dias aqui de forma preventiva para garantir que o ambiente de trabalho seja dessa maneira, transparente e adequado para todo mundo, né? Alexandre, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço e estou à disposição se precisar conversar um pouco mais sobre o assunto. O Moneypod conversou com Alexandre Reppers, líder do Comitê de Ética e Conformidade da EY. Obrigado pela atenção e até a próxima.